estamos aqui para falar do 9º filme do Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. E a galera aí tá com um mimimi danado, dizendo que não é tão Quentin Tarantino assim. Eu achei muito tarantinesco ainda. Não sei o que meu amigo Alexandre de Sumpa acha. Olha, eu acho que esse Tarantino não é o mesmo Tarantino que começou a escrever Assassinos por Natureza, Cães de Aluguel, Kill Bill, sabe, até o Oito Odiados ele não é por aí. Mas quando você pensa em Bastardos Inglórios, que já começa a criar histórias alternativas, você começa a ver o embrião do que vai ter nesse filme. Sim. Porque esse filme é uma fábula. Ele queria fazer uma fábula não só para os anos dourados de Hollywood, como para uma atriz que ele gostava muito. Sharon Tate. Sharon Tate. O que acontece? Se a gente for pegar aqui rapidamente, começando assim, por baixo, todas as coisas sobre Tarantino, a gente vai ficar aqui, um vídeo seria de 2 horas, mas como não dá pra fazer isso, a gente pegar por baixo mesmo. Tarantino, ele era um atendente de videolocadora que roubou muitas cenas de filme. Fanático por vários filmes, ele cresceu basicamente nesse território dos anos 60, né? E aí ele começou a escrever alguns pequenos roteiros, Assassinos por Natureza. Johnny Destino, umas coisas bem aquele indies. Amor, acho que é o Amor em uma 45, não me lembro agora se é esse ou se é o... Eu sei que o nome em inglês é True Romance, enfim. E aí ele começou a vender esses negócios até que ele conseguisse montar a grande obra-prima dele, que foi o primeiro filme chamado Cães de Aluguel, que foi Explodiu. Apesar de que no início quase ninguém ia no cinema ver aquilo não, achava que era violento demais e tal. Ele faz uma piada com a Madonna logo na primeira tomada e tal. Não começa assim, o Tarantino não começa Cães de Aluguel, tipo assim, ele apenas meteu o pé na porta, né? Tipo assim, ele chegou com uma galera assim, ele chegou com um estilo muito único. Mas não gareou aquela galera, ele virou um filme até cult, porque a galera só foi começar a reconhecer ele quando veio Pulp Fiction, que é a grande obra-prima, é assim, o mais Tarantino possível, é a obra-prima dele, na minha opinião, não sei. Não, também pra mim. Entendeu? Pulp Fiction ele ganhou o Oscar de melhor roteiro e tudo mais e tal. E aí foi a partir dali que começaram a perceber que, mas ele já estava fazendo barulho antes, né? Não, e outra coisa, começaram a perceber que o universo do Tarantino era interligado, que um personagem é irmão de outro filme. Você começa a ter uma série de coisas. Curta brasileiro, que quem não conhece Tarantino's Mind. Tarantino's Mind, com Selton Mello e Seu Jorge. Isso é brasileiro e, cara, é do cara. Genial, nossa. Tarantino's Mind maravilha. Mas ele fala sobre isso, que todo o universo do Tarantino tá envolvido como se fosse um Tarantino-verse, tá ligado? Sim. Tipo, muito antes de MCU e tudo mais, já tinha o Tarantino-verse. Enfim. E aí ele passou com Pulp Fiction e tal, depois veio a única coisa que ele não escreveu, que foi Jack Brown. Foi a única coisa que ele não escreveu, que era uma história adaptada. E aí depois veio o 4º filme, que já começou com Kill Bill volume 1, volume 2. Também sanguinolento, aquela coisa toda e tal. Posso fazer só um comentário sobre Jack Brown? Claro. Jack Brown, ele não escreveu, mas ele quis muito trazer a Pangrier de volta para as telas. Da Black Exploitation. Ele era muito fã desse material dos anos 70. Sim. Porque o Tarantino, por ele ter ficado nesse meio de locador e tudo mais e tal, o que era interessante é que é o seguinte, ele sempre foi muito fã de determinados estilos de filme. Ele era fã de western, o chamado Bang Bang Spaghetti, era fã dos filmes italianos e tudo mais, de Sergio Corbucci e tudo mais. Leone também, Sérgio Leone. E o que acontece? E ele também era fã de filme de Kung Fu, sabe qual? Ele era muito fã de filme de Kung Fu, ele era fã de filme de guerra, ele era fã de filme de gangster. Se você for parar pra ver, ele fez todos os tipos, e era fã de filme de terror. Ele fez todos os filmes que ele gostava, nos gêneros que ele gostava, incluindo o terror. Porque caso alguém não saiba, quem tenha visto... Um Drink no Inferno. Um Drink no Inferno é uma colaboração dele com o Robert Rodrigues, mas também é um pouco meio comédia. E A Prova de Morte, que tá dentro da Grindhouse, que é aquele filme que saiu 2 vezes. Planeta Terror. E tem A Prova de Morte, que tem o Kurt Russell fazendo um dublê, que fica matando as meninas e tal, parará. Enfim, ele fez basicamente todos os filmes possíveis dentro do que ele gosta de fazer. Gangster, Bang Bang, Kung Fu e tudo mais. Agora estão dizendo por aí, que esse Era Uma Vez em Hollywood seria já a sua pré-despedida.
Eu não tenho essa informação, você tem? Não, a princípio não. Sabe, é engraçado, quando você para pra ver, o que acontece é que não é exatamente uma pré-despedida. Na verdade, isso é ele sendo nostálgico e agradecendo a Hollywood por tudo que a Hollywood deu pra ele. Ah, legal. A Hollywood que ele era fã, ele tá trazendo de volta. Você vê muitos atores, você vê muitas situações, você vê muitos filmes como, por exemplo, a Sharon Tate mesmo, e ela tem uma cena que ela está vendo Arma Secreta contra Matt Helm, que é um filme que ela fez com o Jim Martin, né, que em inglês é Wrecking Crew. Mas assim, você tem uma série de coisas para uma época. É mais um filme fetiche do que outra coisa, porque ele trabalhou aquele filme para ter a estética da época que ele gostava de ver filme. É, uma boa interpretação. Por acaso, eu não tinha interpretado dessa forma, mas você tem razão, faz todo sentido. Porque o que acontece? Vamos lembrar que ele tem um elenco estelar nesse novo filme. Pô, vamos começar com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell. A história gira em torno, basicamente, de Rick Dalton, personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que ele tenta, ele tá meio como aconteceu nos anos, e acho que acontece até hoje, aquela transição do ator de série, de TV, pro cinema. Aquela transição sempre é um pouco complicada. Rick Dalton, o personagem dele, tá meio assim e tal, e ele tem um grande amigo que é o dublê, Cliff Booth, que era interpretado pelo Brad Pitt, e eles são grandes amigos e tal, e eles vão ali girando em torno daquela Hollywood ali e tal, aquela Hollywood, como é que a gente pode dizer? Aquela Hollywood dos anos de ouro, né? Porque entre os anos 40 e anos 60, finalzinho de 70, até porque é curioso, você começa a ver a América deteriorando em 69 e 70. E essa situação que o filme vai quase abordar é um dos marcos dessa época, porque você começa a ver que nos anos 70 a América teve problema de gasolina, teve o segundo crack na bolsa, você tem todo o fim do sonho, sabe? É o fim do sonho do Paz e Amor, por exemplo. Do Paz e Amor. Porque o que a gente tem que abordar exatamente nisso? A história do Rick Dalton e o Cliff Booth, os personagens do DiCaprio e do Brad Pitt, eles giram em torno ali do universo deles, mas tem um pedacinho de verdade. Porque e tal. E em volta deles acontece o caso mais famoso, que é o caso da família Manson e o fato deles terem assassinado Sharon Tate, uma atriz promissora dos anos 60, que era a mulher do Roman Polanski, que também hoje não pode entrar nos Estados Unidos até hoje, porque também é outro maluco, enfim, que estuprou uma garota, enfim, tem várias histórias aí. Mas o filme do Tarantino, ele tá abordando exatamente isso, ele tá pegando isso que você estava abordando agora, desse final do sonho de ouro de Hollywood, em olhar para Los Angeles e falar assim, não, Los Angeles é o paraíso, tá pegando essa coisa e tá meio que brincando com aquilo ali. Alguns vão acusar que é um humor meio negro, o cara mexeu no caso Tate LaBianca, porque a família Manson, na história real, na vida real, ela não assassinou somente Sharon Tate e os hóspedes dela que estavam na casa, na Cielo Drive. No dia seguinte, o Manson também ordenou que assassinassem um casal LaBianca, que eu esqueci o nome do homem, mas era a Rosemary e o marido dela, Rosemary LaBianca e o marido dela e tal, que ficou conhecido o caso Tate LaBianca, porque foram em 2 dias a família Manson assassinou essa galera toda. Depois eles foram presos e tudo mais e tal, mas aquilo ali naquela época dos anos 70, já nos anos 70, aquilo ali tinha virado um marco, né, da sociedade americana, de todo o caos, de toda a coisa que começava a perdurar ali. E o filme aborda isso. O que acontece? Não vou dar spoiler e tudo mais e tal, mas o filme brinca do jeito Tarantino de ser, entendeu? Gente, quem é fã de Tarantino, porra, já sabe o que vai esperar, entendeu? Você vai ver o pé das mulheres. Uma podolatria em muitas situações. Vai rolar podolatria, vai rolar, entendeu? Porque ele tá sendo acusado de ser machista, sexista agora e tal, quer dizer, Então quer dizer, assim, quem acha que o Tarantino é machista só agora, tá vendo os filmes Começou a ver ontem. Começou a ver ontem. O Tarantino é assim desde sempre, entendeu? E apesar de ele ser acusado de machista, eu acho que ele ter colocado uma heroína mulher, por exemplo, como foi em Kill Bill, tem algumas impressões. Jack Brown. A própria Bastardos Inglórios, aquela personagem que taca fogo lá nos nazistas e tal, enfim. Então quer dizer, tipo assim, eu acho que
Aquilo ali ainda é Tarantino. Ele faz uma brincadeira assim, mas é o humor tarantinesco, gente. Não, tipo... é uma fábula. Por isso Era Uma Vez. Toda fábula começa com Era uma vez, há muito tempo atrás. Sim. Há muito tempo atrás. Em 1969 era muito tempo atrás. Sim, e há muito tempo atrás ele contou essa história. Ele contou a história de um ator, porque o filme é sobre o personagem do DiCaprio e o personagem do Brad Pitt. O filme é sobre eles dois. Só que envolto naquele universo dos anos, no final dos anos 60, começo dos anos 70 da Los Angeles. E como você disse, a quebra do sonho americano, aquela coisa toda e tal. Enfim, o que acontece? Você vai ter também um Bruce Lee, foi acusado também o Bruce Lee, aquela coisa de ter... racismo por causa de terem usado o Bruce Lee. A forma como usaram o Bruce Lee, a filha, né? Foi a filha do Bruce Lee que disse que a forma como o Bruce Lee foi usado foi racismo, porque eles ridicularizaram um sino-americano. Sim, sim, sim. E o próprio Tarantino, essa notícia que veio agora, o próprio Tarantino já respondeu isso. Ele disse que o Bruce Lee era daquele jeito mesmo. Sim, e que ele tinha dito grande do Tarantino. E que ele tinha dito, e que ele dizia as coisas do filme lá, que ele dizia, que, por exemplo, que ele derrotaria Muhammad Ali, por exemplo. Isso é fato para as pessoas que conhecem a história e tal, diziam na época, que conviveram com o Bruce Lee, que ele era arrogante, que ele era daquele jeito e tal. Até aqueles velhos vídeos que a gente vê, que o Anderson Silva usou uma vez no filme dele, daquele Like Water, não sei o quê. Você vê que a forma que ele falava, ele já era meio que um ator mesmo, soando meio arrogante e tal. Cara, enfim, eu não vi nada demais, eu achei todas as abordagens. Ele brinca com Steven McQueen, ele brinca com Bruce Lee, ele brinca com... O Al Pacino faz um personagem parecido com vários outros produtores que existiam na época. Tipo assim, então quer dizer... O Al Pacino é o clássico produtor judeu que está tentando ganhar dinheiro com alguma coisa e inventa uma solução no ambiente escasso, né? Que é quando começa a cair aquele tipo de filme em Hollywood, ele vai puxando para a Itália para ganhar um dinheirinho. Exatamente, que era muito comum naquela época. Não, sim, aquela época Hollywood não acreditava mais nisso, mas a Itália estava começando a acreditar, o Sérgio Leone estava funcionando. Você tinha um monte de atores que realmente saíam da América porque não conseguiam mais fazer aqueles tipos de filme e iam fazer para lá. Sim. Tinetitá era um lugar bom. Sim. Então o que acontece? Tipo assim, o filme ele vai abordar tudo isso. Então ele, tipo assim, ele vai pegar essa década de ouro dos Estados Unidos e, tipo, sabe, tipo, desmistificar mesmo. Tipo assim, ele vai pegar, vai tipo falar assim, olha só, gente, não era bem assim, era isso aqui. E ele dá um dos finais, assim, tipo assim, pra quem queria ver sangue, tem o final um dos finais mais lindos que eu já vi. Tipo, tipo assim, é fantástico, tipo assim, é Tarantino. Não adianta, se você for lá no cinema querer ver alguma coisa e pra falar mal, cara... Mesmo o Tarantino do final do Bastardos Inglórios. Sim, tipo assim, é Tarantino, gente. Tipo assim, não acho que é mais nem menos. Eu acho que ainda é Tarantino. A gente tem que saber, é claro, o que a galera tá esperando. Tem coisas que você pode realmente falar que ele faz e tem coisas que você pode falar que ele não faz, sabe qual é? E nesse filme ele não tem nada. A Sharon Tate, por exemplo, eu acho que a Margot Robbie foi fantástica. Ela foi tão linda fazendo aquilo ali. Ela tava super dentro da personagem. A Margot Robbie não seria a minha escolha pra Sharon Tate. Não? Não. Porque ela é muito... A Sharon Tate, ela tem uma beleza mais classicazinha. A Margot Robbie não, tem aquele sorriso, aquele olhar todo arregalado. Mas eu gostei dela. Mas eu também gostei dela, porque ela passou uma coisa tão contida, tão singela, entendeu? Era uma atriz começando a carreira, fazendo uma coisa bonita, vendo o sonho dela, começando a acreditar. Quer dizer, era difícil você não comprar aquilo. Sim. E então é aquilo, tipo assim, então toda a interpretação, Brad Pitt, pô, então, é porque a gente tá falando muito, acaba falando muito em torno, porque teve tanta polêmica em torno desse filme na questão das primeiras visualizações da imprensa e tal, que a gente por acaso abordou isso aqui. Mas as interpretações estão ótimas. A gente falou agora rapidamente da Margot Robbie, mas porra, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, cara, que isso, brother? Aquele cara sabe fazer de tudo, brother. O Brad Pitt é outro, nossa. Mas o Brad Pitt eu já tinha visto ele ser meio cômico e tal. Agora o Leonardo DiCaprio é a primeira vez que eu tava vendo ele numa veia mais cômica, eu achei fantástico, assim, tipo, eu achei que é uma... Engraçado porque o filme, você não sabe classificá-lo, você não sabe se é um drama, se é um suspense, se é uma ação, se é uma comédia, é Tarantino. Acaba sendo aquele tipo de slice of life, né? Você não sabe por onde ele vai. Exato. É uma coisa que aconteceu e que você tá vendo a vida da pessoa
e que você não sabe exatamente como colocar. Agora, vamos falar a verdade. É o melhor filme do Tarantino? Não. Mas eu curti a beça. Eu vou colocar assim pra mim... Cara, eu não vou inventar um top 5 agora, não vou. Mas, tipo assim, ele tá por ali. Eu curti ele o suficiente pra dizer assim. Porque, cara, o final, os personagens, todo o entorno da história, tipo, eu achei, tipo assim, como você mesmo disse, uma homenagem a Hollywood. Ótima colocação, não tinha pensado nisso, mas é verdade, porque ele cresceu vendo aquilo ali. Sim, você vê, você tem a mansão Playboy, que é onde todos os atores Sim. e pessoas famosas iam. Você tem Hollywood, você tem os lugares em que se filmavam aqueles filmes. Você tem todo o submundo, entre aspas, desse universo da época. Entendeu? Todos os lugares que você via, como eles eram feitos, como as pessoas viviam. Entendeu? Era daquele jeito. Sim. Enfim, então, acho assim, pra gente finalizar, eu acredito sim que esse filme está sendo, a parte da imprensa que está sendo negativa, ela está exagerando, é a minha opinião. Acho que o Alexandre... A minha também, nossa. Acho que está exagerando. E eu acredito sim que, cara, em algum tempo... Eu acho que esse filme vai ser tipo aquele filme que você vai precisar de um tempo para admirar. Para essa imprensa aí meio chatinha aí, ela vai levar um tempo pra admirar. Aí vai que o Tarantino lança realmente o 10º filme dele, seja o último, aí acabou o Tarantino, eles vão ficar olhando aquilo, pô... Aí vão ficar canibalizando a carreira do Tarantino pelo resto da vida. Vão ficar vendo, fazendo sessão, Era Uma Vez Hollywood, veja aqui esse clássico. Eu conheço essa porra. Vai acabar no sem joia, né? Enfim. Galera, essa foi a nossa impressão sobre Era Uma Vez Hollywood. Cara, podem ir no cinema sem medo, o filme está estreando essa semana, o filme é maravilhoso. Acho que vocês vão se divertir. Cara, quem não se divertir nesse filme, cara, quem não for nesse filme e, tipo assim, não se divertir nesse filme, amigo, você é muito chato, sabe? Muito. Então é isso, galera. Só pra lembrar, estamos aqui na Smoke Lounge, a casa mais rock and roll da Grande Tijuca, aqui na rua Ibituruna, número 8. E detalhe, gente, curtam o canal do meu amigo aqui, Alexandre de Sumpa. Valeu, parceiro! Eu te vi, muito tempo a gente não se via. É verdade. Curta o canal do meu amigo, qual é? www.canalmetalinguagem.com.br. A gente tem também um podcast sobre cinema. Legal, bem bacana, bem bacana. O cara fala, o cara é parceiro. Então olha só, galera, então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho lá, decorei a parada. Ah, e detalhe, a gente tem uma matéria legal lá no Blazinga lá sobre os filmes do Quentin Tarantino. Tudo isso que a gente falou aqui rapidamente, lá no Blazinga a gente está falando um pouco mais, debatendo, colocando determinadas listas e tudo mais. Dá uma olhada lá, valeu, galera? É isso, é nóis.